estejamos em 2, 3 na presença do Senhor, Ele disse que estará no nosso meio. Estamos mais felizes. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele disse que nós somos nação eleita, povo escolhido de Deus, povo especial de Deus. Olha quantas qualidades Ele dá para nós. Por isso, só temos motivos de louvar a Deus. Também dizemos para aqueles que estão na internet recebendo a palavra do Senhor, sejam abençoados agora em nome de Jesus. Onde precisa de salvação, haja salvação. Onde precisa de cura da alma, haja cura da alma. Onde precisa de cura das enfermidades, o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos. Senhor, damos-te graças que podemos estar aqui nesta manhã como povo de Deus, a nação especial, raça escolhida, povo eleito de Deus, povo que desde antes da fundação do mundo, já nossos queridos pais, avós, todos que têm passado por aqui já receberam a palavra do Senhor. Vem nesta manhã usar o louvor, a tua palavra, e que possamos falar daquilo que é do Senhor, para sermos edificados, em nome de Jesus. Amém. Eu só quero ler uma palavrinha de Deus, e a base para o povo de Deus, não é minha, eu peguei de outros essa frase. Amor é a única forma de ser cristão. Não estou falando aquele amor de paixão, mas o amor de Jesus derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. Ele não faz acepção de pessoas, para Ele todos somos iguais. Mas em Atos 4, versículos 32 e 36, ele diz assim: da multidão dos que creram, era um só coração, uma só alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. O versículo 33 diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Quer dizer para vocês, iniciamos mais um ano, hoje dia 15 já. E a graça do Senhor tem sido derramada sobre as nossas vidas. Que alegria de estar aqui na casa do Senhor, encontrar cada um, cumprimentar cada um. Eu falei já para o pastor nosso, quando eu cheguei ali, o meu amigo que nós estudamos na escola bíblica e nos formamos, Edmundo Speaker, ver depois de tantos anos. Que alegria, que alegria, nós vamos nos encontrar lá no céu, meus amados. Por isso somos o povo mais feliz da terra. Quem nos visita aqui hoje pela primeira vez? Lá em cima, tem alguma visita? Não, aqui do lado tem alguma visita a primeira vez? Lá atrás, por favor, estão com as mãos levantadas, moram aqui em Curitiba, sejam bem-vindos, voltem sempre. Preencha o papelzinho, deixa o seu endereço. Aqui desse lugar tem alguma visita? Aqui tem visita? Ah, ali mais, ó, quantas visitas. Por favor. Sejam bem-vindos. Deus abençoe em nome de Jesus. E aqui, todos de casa. Eu me alegro de ver tantas pessoas mesmo em tempo de férias. Que alegria que vocês estão aqui. Vamos louvar a Deus, vamos abrir a nossa boca, abrir o nosso coração. E se você não consegue, diga: Espírito Santo de Deus, alegra meu coração para louvar o nome do Senhor. Já disse para a irmãzinha que administra o louvor, gosto muito quando ela está ali na frente, quando ouvi o testemunho dela, e oro por ela que ela seja um instrumento nas mãos do Senhor. Vamos louvar a Deus, vamos adorar o Senhor, por favor. Bom dia.
Me sinto honrada. Muito obrigada. Vamos ficar em pé? Hoje eu gostaria de convidar todo mundo a levar o seu coração para louvar e adorar. A primeira música já é uma música bem animada, então sintam-se livres para louvar e adorar da forma que vocês se sentem mais confortável e conectados com Deus. Jesus Cristo se abrirão, os céus então se abrirão, pra Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra. Som de esperança, um som de júbilo, faz um... ecoar por toda a terra. Som de esperança, um som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória. Amém? Essa próxima música nós vamos cantar
como sempre cantamos. Mas eu vou inverter a segunda vez. As mulheres começam e os homens repetem. Tá bom? sei que não.
e adoração não precisam acontecer somente no momento do culto. Eu sou aquela pessoa que sempre fala que é legal a gente levar uma música do culto como chiclete para casa, né? E aquela música ficar rodando, rodando, rodando a tua cabeça a semana inteira. O louvor, ele vem de dentro de você, a adoração vem de dentro de você, né? Você precisa buscar para que isso aconteça. Então, vão haver momentos que você vai buscar ajoelhado no seu quarto, orando, buscando. E alguns momentos você vai estar no carro simplesmente cantando. Deixar a televisão ligada simplesmente para ouvir o louvor enquanto você está limpando a casa, lavando a louça. Eu tenho esse costume. E eu queria incentivar que vocês, durante essa semana, durante esse ano, aprendessem a louvar sem precisar de um momento específico para isso, mas viver uma vida de louvor e adoração. Esse que é o importante, porque a gente assim estará conectado sempre com Deus, né? O objetivo de estar em conexão e conversa com Ele diariamente. Pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés.
nos céus, deixa o céu descer na terra como é nos céus, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, Deixa o céu descer. deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. É o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Senhor, muito obrigada por estarmos aqui, juntos, reunidos, podendo louvar o Seu nome, podendo Te adorar, tirar um tempo específico para lembrar de Ti, mas que isso não saia dos nossos corações durante a semana, nem durante o mês e nem durante o ano, Jesus. Esteja conosco, caminhando, nos guiando, nos levando para aquilo que o Senhor gostaria que acontecesse nas nossas vidas. Nos ajude a ver quem está precisando de ajuda, nos ajude a ajudar, nos ajude a orar mais pelos outros, Pai. Entre no nosso coração, renove aquilo que precisa ser renovado e prepara o nosso coração para ouvir a Tua palavra e para a gente poder passar essa palavra para o Teu reino. Amém. Obrigado. Pode se assentar. Deixe o céu descer. Teu é o reino, tua é a glória e o poder para sempre. Amém. Queremos ser uma igreja relevante. Queremos ser uma igreja reverente à palavra do Senhor. Mas agora queremos orar. A Bíblia diz, orai uns pelos outros. A Bíblia diz, orai sem cessar. E aqueles que fazem parte do meu grupo, nós temos este ano como o ano da oração. E precisamos, eu quero convidar todos, a Bíblia diz, descer o teu reino, que o teu reino venha sobre nossa nação, sobre a nossa igreja, sobre as nossas famílias. Hoje às 15 horas, 10 minutos, põe o teu despertador no teu celular, 10 minutos estarmos orando por nossa nação. Quem vai tentar fazer isso hoje? Às 15 horas, orando por nossa nação, pedindo que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre o nosso país. Quem está precisando de oração? A Bíblia diz que devemos orar e queremos orar. E que bom que estamos colocando isso na nossa programação de orar pelos outros. Tem alguém que tem algum pedido especial e gostaria que nós orássemos doença, problema? Levanta a mão. Se não quer falar, só diga, eu preciso de oração, nós vamos orar. Que bom que todo mundo está com saúde e glória a Deus. Aonde? Fala, meu amor. Para a sua saúde.
Vamos orar por ele agora já? Vamos pôr as nossas mãos, a Bíblia manda. Vem aqui, meu irmão. Levanta as tuas mãos e vamos orar, ele é nosso pastor, não é verdade? Vamos fazer isso em nome de Jesus. Pai Celestial, eu creio na tua palavra é a verdade, ela não muda, e a tua palavra nos manda orarmos uns pelos outros. Eu quero orar agora pela saúde do pastor Cleiton, Senhor, e dizer, Senhor, toma ele nas tuas mãos, esteja cuidando, Pai, esteja restaurando aonde precisa, esteja, Pai, dando a força do Senhor. E agora, quando ele vai pregar, Pai, que ele possa ter a unção e a direção do Senhor. Também, Pai, queremos orar por nossa pátria, por nosso país, orar por todos os idosos da nossa igreja, no lar ali, Pai, os que estão em casa, e todos que precisam da tua graça, no nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus, Deus te abençoe, meu irmão, amém, Jesus, a palavra é tua. Não sei tantos anos que eu prego e falo, me dá uma tremedeira quando vem aqui na frente, nas pernas. Tremedeira dá, graças a Deus que a gente dá essa tremedeira, viu, pastor? Eu tive um querido pastor que foi modelo para a minha vida e ministério, foi o pastor James Peter Vibb, e ele disse para mim uma vez, se um dia você subir no púlpito para pregar e você não tremer, desça do púlpito, deixa outro pregar no seu lugar. Né? Se não tiver o coração apertando ali, falar, olha, você vai pregar agora, você está entendendo o que você vai fazer? Né? Então, se isso não acontecer, é melhor que outro pregue, né? Porque o que a gente faz aqui, tanto eu e os demais pastores, é na dependência do Senhor, sempre na dependência do Senhor. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de ver vocês, né? Muito feliz que tem pessoas nos visitando também, feliz por aqueles que estão assistindo pela internet. Eu não sei, tem transmissão? Voltou a internet aí, gente? Não, né? Felizmente não temos transmissão ao vivo hoje, a internet não nos ajudou, mas o culto vai ficar gravado e vai ficar disponível para quem quiser assistir depois, né? Mas tem bastante gente viajando também, que vai assistir esse culto pela internet, enfim, muito feliz, porque nós somos essa igreja maravilhosa que Deus fez acontecer aqui neste lugar. Muito feliz por você que nos visita, especialmente, tá bom? Espero que você esteja se sentindo acolhido, bem-vindo, espero que você esteja se sentindo em casa, tá bom? Muito feliz por ver aquele casal maravilhoso ali de volta. Estão morando no Paraguai, né? Christian Tini. Fica de pé para o pessoal ver vocês de novo aí, ó. Quem não conhece vocês, tem muita gente nova, viu, gente? Só para vocês dois saberem, tem bastante gente nova aqui. Então, esse é o Christian Tini, pessoas que nós amamos muito, que estão morando em Assunção, não é isso? É isso aí. Tanto ela fez que te levou embora para o Paraguai, né? Pois é. Então, muito feliz por vocês estarem aqui também. Antes de pregar, deixa eu dar alguns avisos. Nós demos folga para o pessoal da comunicação, né, no mês de janeiro. Eu não sei se vocês sabem, deixa eu aproveitar também. Tem um vídeo de avisos que sempre aparece aqui, vocês sabem, todo culto tem um vídeo de avisos com todas as informações. Esse vídeo vai para o WhatsApp da maioria das pessoas e tal, e a gente vê e acha bacana, a gente não sabe quem faz, né? Fica de pé aquele casal lindo ali também, Rodolfo e Aline, por favor. É eles que fazem o vídeo de aviso da igreja, tá bom, gente? São eles que fazem. Às vezes vira do sábado para domingo de madrugada fazendo vídeo, né? É isso, muito obrigado, tá bom? Às vezes eles viram de sábado para domingo de madrugada produzindo. A voz que vocês ouvem é a voz dela, da Aline, né? E o Rodolfo é quem produz os vídeos, tá? Então, deixa eu só dar 3 avisos aqui bem importantes. Primeiro é o seguinte, nós enviamos pelo WhatsApp, pelos grupos de WhatsApp da nossa igreja, o calendário desse ano, o calendário de atividades desse ano. Tem todas as atividades do ano inteiro no calendário, tá bom? Você pode acessar ali todos os eventos e pode se programar, tá? Aí ninguém pode dizer, eu não sabia que tinha, marquei uma praia, né? Então você pode ali, através do calendário da igreja, saber tudo que vai acontecer durante o ano aqui na nossa igreja. Se você não recebeu o calendário da nossa igreja, se você não faz parte de um dos grupos de WhatsApp da nossa igreja e por isso não recebeu o link do calendário da nossa igreja, entre em contato com a secretaria da igreja aqui durante a semana, fala com a Priscila não recebeu o calendário da igreja, me manda o link do calendário da igreja, ela vai te mandar, tá bom?
Então faça isso para que você saiba tudo que vai acontecer na nossa igreja esse ano, e tem muita coisa boa acontecendo na nossa igreja esse ano, tá bom? Tem muita coisa boa mesmo acontecendo na nossa igreja esse ano. Esse ano vai ser um ano maravilhoso, com certeza. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é isso aqui. Eu não sei quantos de vocês já pegou isso aqui. Nós distribuímos no culto de Natal, né? Daqui a pouco eu quero até falar sobre o culto de Natal um pouquinho, mas esse aqui é a maratona bíblica desse ano, tá bom? Então tem toda a Bíblia aqui para a gente fazer a leitura da Bíblia inteira, de Gênesis e Apocalipse, em um ano. Tá? É uma leitura cronológica, ou seja, obedecendo a ordem cronológica dos acontecimentos. E se você não começou desde o dia 1º, não tem problema, você tem diversas alternativas. Você pode pegar, é gratuito, está ali na saída, pode pegar ali com aquele casal bonito que está na entrada também ali, tá bom? Você pode pegar um para você, tá? E levar para casa, e aí você pode ou começar da data de hoje, né, com o texto bíblico da data de hoje, e lá no final você volta e lê o que você não havia lido antes. Você pode começar a leitura de Gênesis capítulo 1 a partir de hoje, também não tem problema nenhum, tá? Não tem nenhuma regra aqui, tá? Não é nenhum decreto. Então você pode começar hoje a partir de Gênesis capítulo 1 e ir fazendo as leituras bíblicas. E você pode também, se quiser, fazer 2 leituras por dia, até ficar em dia com a leitura, fica a seu critério, tá bom? Mas se você não pegou, pegue, tá? É gratuito, está ali na saída a nossa maratona bíblica, e faça a sua maratona bíblica, tá bom? Uma última coisa que eu queria dizer, e aí eu vou dizer isso com bastante cuidado, tá bom? Porque comunicação é um negócio complicado, né? Tem aquilo que você quer dizer, e às vezes o que você diz não é exatamente aquilo que você queria dizer, e ainda tem um terceiro complicador, né? Às vezes a pessoa entende ainda entende outra coisa, né? Ainda entende uma terceira coisa. Então, assim, nós não temos no mês de janeiro escola bíblica aqui para as crianças, tá? Os professores da escola bíblica estão de folga, graças a Deus. Passaram um ano assim, olha, os professores da escola bíblica trabalharam bastante esse ano de 2022 e estão preparando uma escola bíblica fora de série para esse ano de 2023, a irmã Patrícia e a equipe dela. Então, nós teremos em fevereiro o início da escola bíblica, então se preparem. Então, por que não tem escola bíblica? As crianças estão aqui no culto com a gente, né? Isso é bom, gente, isso é muito bom. Inclusive, no ano passado, nós instituímos isso e vamos continuar fazendo nesse ano de 2023, que todo culto de ceia não tem escola bíblica. Por que todo culto de ceia não tem escola bíblica? Para que os professores possam vir participar da ceia com a gente, né? Mas principalmente para que as crianças tenham a experiência de ter um culto junto com a família aqui na igreja, tá? Para que as crianças aprendam a vir, frequentar o culto e saber como funciona o culto. Senão as crianças ficam lá, a infância até a pré-adolescência, só na escola bíblica e não sabem nem o que acontece aqui dentro, né? Então, essa oportunidade que nós estamos dando nos cultos de ceia, e essa oportunidade que a gente tem agora aqui no culto, né, durante as férias, é uma oportunidade maravilhosa de ensinar os nossos filhos como é que acontece o culto, né, como é que o culto funciona, né? Saber, olha filho, agora é hora da palavra, você não pode levantar, não pode falar, você tem que prestar atenção. Eu sei que para as crianças pequenininhas é um grande desafio e a gente entende, tá bom? Então, por favor, tá? Não vou mais no culto que o pastor falou que minhas crianças estão fazendo bagunça, então não vou mais no culto. Por favor, tá, gente? Tá? Vamos ter maturidade emocional nesse momento, né? Mas dizer, olha, vamos cuidar, né? E aproveitar esse momento de culto com as crianças aqui dentro, para que as crianças saibam como funciona o culto, aprendam como funciona o culto e possam aprender também como se comportar no culto, tá bom? Tendo dito essas coisas, uma coisa que eu queria dizer também, aproveitar o momento aqui, falar do nosso culto de Natal. Não tive a oportunidade de falar sobre isso, né? Quem aqui que está aqui esteve no culto de Natal, levante a mão. Quase a igreja toda. E eu quero dizer uma coisa para você. Foi uma experiência fora de série para a gente, né? Eu nunca tinha visto acontecer isso aqui na igreja. A gente foi obrigado a colocar fileiras de cadeira no lado de fora ali, né, na porta, para o pessoal poder assistir o culto, que a gente tinha mais de 500 pessoas aqui na igreja. Foi um culto maravilhoso. Eu quero agradecer mais uma vez todo mundo que participou no desenvolvimento desse culto. E depois, eu não sei, o Rony Dick está aqui ou não, né? Eu não vi ele entrar hoje. Mas depois eu quero pedir para o Rony Dick, que foi o responsável pela equipe de cozinha, eu quero pedir para ele vir aqui na frente dar um testemunho, um testemunho sobre como foi preparar o jantar de Natal para a gente. Foi um jantar maravilhoso também. Ele, Vilmar Krucker e outros
que prepararam ali, foi maravilhoso, mas tem um testemunho do Rony que eu quero que ele dê aqui, sobre preparar esse almoço, porque em todo o tempo nós estávamos esperando 200, 250 pessoas no culto, no jantar. E eu falei para o Rony, prepara umas 200, 250 jantares aí, que vai ser o suficiente para todo mundo. E quando eu cheguei aqui à tarde, no dia 23, eu falei, e aí, Rony, como é que está? Tudo bem? Ele, tudo. Quantos jantares você está preparando? Uns 500. Aí eu gelei. Né? Eu gelei. E eu quero que ele conte por que ele preparou 500 jantares. E você percebeu, quem veio aqui, viu que não faltou para ninguém, mas também não sobrou muita coisa, né? Então eu quero que o Rony venha aqui, dê esse testemunho sobre ouvir a voz de Deus, ouvir Deus falar e obedecer quando Deus fala. Eu quero que vocês ouçam esse testemunho dele. Mas hoje, indo para a palavra de Deus, eu quero pregar. Mas antes de pregar, eu quero só passar em revista aqui o que a gente viu no ano passado. Por favor, Tiago, coloca na tela para a gente. Eu preguei no ano passado 10 mensagens. Antes, coloca aquela lista para a gente, isso. Eu preguei 10 mensagens no ano passado. Essas foram as 10 mensagens que eu preguei nessa série intitulada Uns aos Outros, né? Amem-se uns aos outros, aceitem-se uns aos outros, saúdem-se uns aos outros, e quem ouviu essa mensagem vai lembrar da pregação sobre o beijo, né? O beijo santo. Tem muita gente que saiu daqui escandalizado com a história do beijo santo, né? Lembra dessa, Carlos? Sinal de ficar beijando na boca do irmão não funciona muito hoje em dia não, né, Carlos? Pois é. Tenham igual cuidado uns pelos outros, sujeitem-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros, não tenham inveja uns dos outros, deixem de julgar uns aos outros, não se queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros. Essa última pregação no ano passado, quando eu falei por que eu detesto a fofoca, e continuo detestando a fofoca, tá bom? E aí alguém pode olhar isso aí e pensar, puxa, foi bastante coisa, né? Preguei bastante sobre esse assunto, né? O que vocês acham? Pois é, esse ano eu vou pregar mais 15 mensagens sobre uns aos outros, só para informar a igreja, tá bom? Vão ser mais 15 pregações sobre uns aos outros. E antes de você cair da cadeira e falar, puxa vida, o pastor está exagerando, eu vou explicar para você por que eu vou pregar ainda mais 15 mensagens nessa série. Em primeiro lugar, porque são 25 uns aos outros, né? E quem é bom em matemática, não é o meu caso, vai saber que ainda faltam 15 mensagens para 25, né? São 25 uns aos outros no Novo Testamento, e eu tenho pregado cada um deles, e inclusive usado como inspiração. Eu não tenho pregado no livro, mas eu tenho usado como inspiração para essas pregações esse livro do Lowell Bailey, 25 segredos para derrotar a crise da comunhão, e ele tem 25 capítulos, cada capítulo sobre uns aos outros, né? Então eu não tenho pregado o livro, mas ele, entre outros autores, tem me servido de inspiração para pregar essas 25 mensagens. Mas não é só por isso não, tem um motivo mais importante por que eu tenho pregado sobre uns aos outros, né? E alguém pode achar que isso é muito, mas nós tivemos 52 cultos no ano passado, né? Ou seja, tivemos 52 pregações, e eu preguei 10, ou seja, nem 1/5 das pregações foi sobre esse tema. Tivemos aí 4/5 aí de pregações sobre diversos outros temas. Esse ano vai ser a mesma coisa também. Inclusive, o pastor Udo vai pregar uma vez por mês aqui, ele já me avisou que vai pregar pelo menos uma vez por mês no culto em português. Então, vocês vão ter a oportunidade de ouvir sobre muitas outras coisas, tá bom? Mas eu insisto em pregar sobre uns aos outros ainda, meus irmãos, por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque nós estamos deixando o pecado entrar dentro da igreja, como algumas pessoas falam, né? Tem muita gente que gosta de dizer, a igreja está deixando o pecado entrar. Eu vou explicar por que estamos deixando o pecado entrar. Estamos deixando o pecado entrar através do individualismo. O mundo está cada vez mais individualista e nós também estamos nos tornando como igreja cada vez mais individualistas. Então é a minha salvação, é a minha bênção, né? Eu vou para a igreja para que eu cultue ao Senhor, né? Isso é um absurdo, né? Se é para mim cultuar ao Senhor, eu cultuo a Deus de casa, tá bom? Então se eu venho para a igreja não é para que eu cultue ao Senhor, eu vou para a igreja por quê? Para que nós cultuemos ao Senhor, para fazer isso junto com meus irmãos, né? Mas você percebe, não só no linguajar dos crentes, mas nas atitudes dos crentes, que nós estamos cada vez mais individualistas. E pregar sobre uns aos outros também é importante, meus irmãos, porque nós estamos deixando
que esse movimento que está acontecendo na sociedade como um todo, esse movimento sectário, esse movimento polarizador, que vem dividindo famílias e vem dividindo igrejas, inclusive, entre na igreja, né? E as pessoas perderam a capacidade de conversar civilizadamente umas com as outras. Já percebeu isso? Se você não pensa exatamente como eu penso, você é meu inimigo. Essa é o que está acontecendo no mundo hoje. É assim que está funcionando as coisas. Isso também, de alguma forma, tem entrado dentro da igreja e nós precisamos combater. Por isso, essa mensagem sobre uns aos outros, ela é tão importante e por isso que eu quero continuar falando sobre esse tema pelo menos mais 15 vezes. Antes de entrar no texto bíblico também, deixa eu me dizer só mais uma coisa. Eu sei que eu estou fazendo muitos parênteses aqui, mas eles são importantes e esse é rapidinho. Eu já disse isso para vocês e eu quero repetir aqui porque essa mensagem de hoje exige isso. Porque ela é um assunto bem delicado que eu quero tratar com vocês hoje aqui. E quando você prega sobre esses assuntos mais delicados, alguém pode achar o seguinte: o pastor está usando o púlpito para impor a ideia dele e todo mundo tem que aceitar o que ele está dizendo. Então ele está se aproveitando da oportunidade que ele tem para pregar, para poder impor sobre a gente o que ele acha das coisas. Eu acredito que ninguém esteja pensando nisso, mas se alguém estiver pensando nisso, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu prefiro pregar expositivamente, e eu não tenho nada contra outros tipos de pregação, inclusive no Natal, quem esteve aqui nos 2 cultos de Natal, vai se lembrar que eu preguei 2 mensagens temáticas, né? Mas eu prefiro pregar expositivamente, por quê? Porque eu não vou com um tema, né? Eu não escolho um tema e vou na Bíblia para procurar na Bíblia o que a Bíblia diz a respeito, né? Na pregação expositiva, eu pego o texto bíblico, faço a interpretação do texto bíblico e tiro do texto bíblico o tema. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque na mensagem de hoje, assim como nas demais que eu preguei, e você tem acesso a todas essas 10 pregações no YouTube, é só entrar lá no YouTube da Cruz Verde e assistir todas essas 10 mensagens sobre uns aos outros, todas elas expositivas. Hoje você não precisa concordar comigo. Você tem o meu compromisso e minha palavra que você não é obrigado a concordar comigo hoje aqui. Mas você é obrigado a concordar com a palavra de Deus. Isso não tem negociação. Com a palavra de Deus você é obrigado a concordar. Então, por isso que eu não vou falar aqui sobre o que eu acho, que eu penso, mas eu vou ler o texto bíblico com vocês e nós vamos juntos tirar do texto bíblico o que ele está dizendo para a gente. E todos nós vamos concordar com o que a Bíblia fala. Amém? Podemos fazer assim? Então, eu quero que você abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5. E nós vamos ler os versículos 14 e 15 de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículos 14 e 15. Diz assim as Escrituras Sagradas: toda a lei se resume num só mandamento, 2 pontos. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. O título da mensagem é esse que o Tiago vai colocar para a gente aqui, né? Não mordam e devorem uns aos outros. Bom título de mensagem, não? O que vocês acham? Não mordam e se devorem uns aos outros. Mas eu poderia colocar um outro título nessa mensagem de hoje. Eu poderia colocar um título diferente nessa mensagem. Eu poderia chamar essa mensagem de hoje de respeitem uns aos outros. E para ilustrar, eu gostaria de pedir que o Tiago projetasse um vídeo aqui para a gente, mas antes dele projetar, deixa eu dizer uma coisa para você antes de colocar o vídeo para rodar, Tiago. Você vai ver que esse título é uma propaganda de um determinado banco, e talvez a gente tenha que separar aqui agora a mensagem do mensageiro, tá bom? Porque o vídeo vai falar de respeito, e quando se fala de banco, né, irmãozinho é bancário ali por muitos anos, né? Você não, o seu pai que é bancário, né? Você também é bancário, né? É importante nesse momento separar a mensagem do mensageiro, porque assim, quando se fala em banco, e quando e eu não estou falando só desse banco, tá? Estou falando de todos os bancos aqui do Brasil.
Quando a gente percebe as taxas e os juros que eles cobram da gente, que às vezes são imorais, né, para dizer o mínimo, um banco fazer um comercial falando de respeito soa às vezes como uma hipocrisia, né? Então, talvez a gente tenha que tomar cuidado de separar a mensagem do mensageiro aqui, mas a mensagem é bem bacana, bem bonita. A primeira vez que eu vi essa mensagem, fiquei emocionado, inclusive, e ela tem uma mensagem importante para a gente. Então, vamos assistir esse vídeo juntos? Respeito. 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 Para ter algumas palavras, humanidade, bondade, esperança. Sem respeito, a luz não existe. Respeito por todo mundo, muda o mundo. Eu pedi para o Tiago passar o vídeo até o final, inclusive deixar aparecer a logomarca do banco aqui para dar crédito, né? E é uma peça de marketing muito criativa, né? Quem criou ela está de parabéns. Mas talvez a parte mais interessante, mais importante desse vídeo, eu não sei quem já tinha visto esse vídeo aqui em algum lugar. Bastante, né? Chegou bastante gente, Parabéns para o pessoal que criou a peça, muito boa mesmo. Mas a parte mais interessante é quando a atriz, né, Fernanda Montenegro, né, tem que dar nome para ela. Então, a parte mais interessante é quando a Fernanda Montenegro ela pergunta, mas e as outras palavras, né? Humanidade, bondade, esperança, e as outras palavras? E aí essa menininha, ela, que é muito famosa na internet também, ela responde, sem respeito elas não existem. Quando você olha para o capítulo 5 de Gálatas, eu quero que você volte seus olhos para lá, nos versículos 22 e 23 do capítulo 5, Paulo fala que em contraste com as obras da carne, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais lá na frente, o cristão deve manifestar o quê? O fruto do Espírito, que se manifesta em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E essa lista, como você já me ouviu em outros momentos, é nada mais, nada menos que a descrição do caráter de Jesus. Mas pense comigo um pouquinho aqui, meus irmãos. Considerando que todas as características desse fruto do Espírito dizem respeito aos relacionamentos uns com os outros, é possível, e essa é a pergunta que eu quero usar para provocar vocês, é possível que o cristão manifeste essas características do fruto do Espírito e não respeite o seu irmão e as demais pessoas? Não é uma pergunta interessante? Nós não poderíamos dar a mesma resposta que a menina deu, né? Sem respeito a todas essas características do fruto do Espírito não fazem sentido? Antes da gente analisar o texto, deixa eu dar um contexto para vocês, ou seja, deixa eu explicar para vocês por que Paulo escreveu essas palavras, do jeito que ele escreveu, né, para os irmãos lá da igreja da Galácia. A igreja da Galácia foi uma igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo, e ela foi plantada de uma maneira bem específica e bem peculiar. Quando Paulo chega na Galácia para pregar o evangelho, Paulo está doente, está muito doente. E muito provavelmente, pelo que a gente lê, não só na carta aos Gálatas, mas em outros textos do Novo Testamento, Paulo ele tem uma doença nos olhos, ele fica praticamente cego. E ele passa o restante da vida sem conseguir enxergar praticamente nada. E quando ele chega na Galácia, esses irmãozinhos da igreja da Galácia, que ele pregou o evangelho, foi quem acolheu ele, quem cuidou dele, talvez num dos momentos mais críticos da vida do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo desenvolveu um carinho muito grande pelos irmãos da igreja da Galácia. Não eram só filhos na fé, eram filhos queridos na fé. Paulo amava e amava muito os irmãos da igreja da Galácia. E por isso o apóstolo Paulo fica muito triste quando os irmãos dessa igreja começam a pisar na bola. Quando os irmãos dessa igreja começam a se desviar do evangelho que Paulo tinha pregado. Isso é natural, né? Quando você ama alguém e tem por alguém grande apreço e vê aquela pessoa fazendo coisa errada,
Você tem algo ruim acontecendo dentro do seu coração quando você vê isso acontecer. É um misto de frustração, de tristeza, de raiva, de pena, né? E isso com certeza pode ilustrar, pode descrever o que Paulo estava sentindo quando ele escreve essa carta. Inclusive justifica porque que Paulo, em diversos momentos nessa carta aos Gálatas, ele é ácido, ele parece que ele está bravo, ele está indignado, ele é irônico, porque ele está realmente triste, bravo com o que está acontecendo na igreja da Galácia. Inclusive o Gordon Fee, ele diz que Paulo está obviamente furioso quando está escrevendo essa carta. Mas por que Paulo está furioso? Por que Paulo está assim? Por que tanta indignação? O que estava acontecendo ali é o seguinte: alguns irmãos judeus convertidos ao Evangelho, presta atenção, esse é um detalhe muito importante, esses judeus eram crentes, sim, não eram, né, que se fingiam de ser crentes, não, eles não se fingiam de ser crentes, eles não estavam infiltrados entre os crentes, eles eram cristãos, verdadeiramente convertidos, discípulos de Jesus, mas judeus, lá da igreja de Jerusalém. Só que esses irmãos, apesar de crentes, convertidos, eles criam em algo e eles estavam disseminando essa crença nas igrejas. Eles começaram a passar ali pela igreja da Galácia, dizendo o seguinte, que se você realmente quer ser discípulo de Jesus, não basta apenas receber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Você precisa também se tornar um judeu, fazer a circuncisão, no caso dos homens, né? E cumprir com todos os regulamentos, com todas as regras e com todos os rituais da religião judaica. E é muito importante notar, meus irmãos, e eu quero repetir isso e destacar isso, que esses judeus de Jerusalém não eram inimigos da igreja, não eram inimigos do Evangelho. Eles eram membros da igreja de Cristo, assim como os irmãos da igreja da Galácia. E como diz o teólogo Donald Guthrie, né, não existe qualquer sugestão de que esses judaizantes não desejassem o melhor para os Gálatas. Eles eram sinceros, perigosamente sinceros. E tem muita gente perigosamente sincera crendo no evangelho errado, gente. Isso é fato. Pessoas que são muito sinceras em crer em Jesus, mas crer em Jesus da maneira que não devia crer. E essa mensagem seduziu os irmãos da igreja da Galácia, em primeiro lugar pela aura de espiritualidade, né, que esses judeus traziam para essa mensagem, mas não só por isso. Essa mensagem estava ganhando espaço entre os irmãos da igreja da Galácia, porque essas pessoas não precisavam mais depender só da graça e da misericórdia de Jesus para ser salvos. Agora elas podiam merecer a salvação. Eles podiam fazer algo para ser salvos. Eles poderiam cumprir todas as exigências da lei de Moisés e assim garantir a sua salvação. Eles não precisavam mais ficar só na dependência da misericórdia e da graça de Deus. E isso, meus irmãos, deixou Paulo muito bravo. Para alguém que passou a vida inteira defendendo que o evangelho é só graça e que nós em nenhum momento merecemos a salvação que Deus nos dá, mas que Ele nos dá essa salvação gratuitamente. E que tudo que nós fazemos, todas as obras que nós realizamos como cristãos, nós não realizamos para ser salvos, mas nós realizamos porque somos salvos. Amém? Além do teor herético da mensagem desses judaizantes, que desvirtuava o evangelho de Jesus, Paulo estava bravo também porque essa história toda estava causando divisões na igreja da Galácia. Como N.T. Wright diz, eles estavam a caminho da destruição, e se as coisas continuassem daquele modo, logo não haveria mais igreja na Galácia. Se a coisa continuasse daquele jeito, se o embate entre aqueles que concordavam com os judaizantes e aqueles que concordavam com Paulo, se esse embate continuasse, a igreja provavelmente ia morrer. E eu quero dizer uma coisa para vocês, é triste, mas eu já vi igreja morrer assim. Eu sei que alguns pastores aqui mais antigos já viram isso também, né, pastor Celso? Já viu a igreja morrer assim? Igreja forte, vibrante, e que... Hoje a igreja é uma marcenaria. A igreja é uma marcenaria. Começou a briga na igreja, começaram a se dividir, pronto, a igreja acabou. Tem muitos casos assim, meus irmãos.
A gente poderia listar diversos casos desse tipo. Mas ainda havia naquela igreja muitos que se recusavam a aceitar um evangelho diferente daquele evangelho que Paulo tinha pregado no início. Muita gente não estava aceitando, por quê? Porque eles entendiam que Paulo era um mensageiro da parte de Deus e que Paulo tinha pregado o evangelho verdadeiro para eles, e quando eles começaram a ouvir um evangelho diferente, eles, não, peraí, não é isso que Paulo pregou. E aí esses judaizantes, eles viram que não estava alcançando todo mundo por causa disso, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a atacar o apóstolo Paulo. Então eles não só, no início esses judaizantes estavam atacando a mensagem de Paulo, mas como eles viram que muita gente não estava acatando esse novo evangelho, eles começaram a atacar também a pessoa de Paulo. E por isso que Paulo, ele gasta as primeiras páginas, se você lê a carta aos Gálatas, e olha, quando eu estava essa semana preparando essa mensagem, eu li toda a carta aos Gálatas em meia hora, tá? Então dá para você pegar toda a carta e ler numa sentada só, e você vai perceber, você vai ver que Paulo gasta as primeiras páginas defendendo o próprio ministério, o próprio apostolado, porque os judaizantes estavam dizendo, esse Paulo aí, ele nem é um dos 12. Quem é Paulo para dizer o que tem que se fazer e o que não tem que se fazer? Então eles começaram a atacar Paulo, né? Então Paulo gasta as primeiras páginas defendendo o próprio ministério, e depois Paulo começa a falar sobre o evangelho verdadeiro. E deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. É interessante que em 2000 anos, a coisa não mudou muito. Perceba que as pessoas não querem debater ideias, elas querem atacar as pessoas. Já viu isso? Perceberam isso? Ninguém quer debater ideia, ninguém quer sentar e conversar. Peraí, o que você pensa, meu irmão? Eu penso assim, mas eu penso assim, assim, assado. Vamos junto na Bíblia ver se a gente consegue chegar num acordo juntos? Não, ninguém quer fazer isso. As pessoas atacam, né? O ataque vai nas pessoas, não nas ideias. Mas num determinado momento da carta, escrevendo essa carta, ou melhor, ditando para alguém escrever, porque Paulo não enxergava nada, tá? Tanto é que no final da carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, no versículo, eu estou quase como Paulo aqui, no versículo 11 do capítulo 6, Paulo fala assim, veja com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho, né? Então chega no momento, no finalzinho da carta, que Paulo pede para o secretário, me dá aqui, deixa eu escrever o finalzinho, ele escreve com letras bem grandes, porque ele não está conseguindo enxergar direito. Chega no momento da carta que Paulo começa a ditar a carta e começa a se preocupar com os irmãos, começa a se preocupar com a igreja, com aqueles irmãos que ele amava tanto, que tinham sido tão importantes para a vida dele. Começa a se preocupar com a igreja e com a comunhão entre os irmãos e com aquela história toda, como toda aquela história de divisão estava prejudicando essa comunhão entre os irmãos. Por isso, no versículo 13 do capítulo 5, coloca seus olhos na sua Bíblia, ou então pode acompanhar pela projeção. No versículo 13, no capítulo 5, ele diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Um dos argumentos que o apóstolo Paulo estava usando contra esses judaizantes é que o evangelho de Cristo, né? O evangelho verdadeiro de Cristo, em contraste com esse evangelho falso, esse evangelho do mérito da lei, esse evangelho verdadeiro de Cristo era o evangelho da liberdade. O evangelho verdadeiro concedia liberdade aos crentes. E esse evangelho da lei, na verdade, estava escravizando os cristãos debaixo de uma regra, de um regulamento. Paulo destaca isso não só aqui na carta aos Gálatas, mas em diversos outros lugares do Novo Testamento, Paulo destaca esse fator tão especial do evangelho que é o da liberdade, de se verem finalmente livres. É até interessante, né, que antigamente as pessoas falam, eu não vou mudar para a lei de crente, né, como se estivesse colocando debaixo de um jugo, né? Mas na verdade o evangelho traz essa liberdade. Porém, e aqui eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu quero dizer para vocês, meus irmãos. Porém, nós não podemos usar dessa liberdade para satisfazer a vontade da nossa carne. Principalmente em detrimento
da comunhão e do relacionamento e do respeito uns com os outros. Isso é o oposto, o evangelho verdadeiro é o oposto da vontade da carne. E para mostrar isso, Paulo aqui nesse versículo apresenta a antítese, a oposição à vontade da carne, que é servir uns aos outros. Essa mensagem aqui, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, essa mensagem é muito importante para os dias de hoje, por quê? Porque uma das palavras, uma das expressões da moda para muita gente hoje em dia é liberdade de expressão. Ou como algumas pessoas podem gostar de dizer, o meu direito inalienável de expressar a minha opinião e não ser censurado por isso. Então, deixa eu dizer uma coisa sobre essa história de liberdade de expressão. Na verdade, eu vou deixar que um outro irmão, muito querido, chamado Samuel Nwega, um teólogo africano, diga isso. A liberdade em Cristo não é um convite à irresponsabilidade ou à busca dos próprios prazeres, mas sim um novo conjunto de responsabilidades. Ou seja, quando eu uso o meu, entre aspas, direito de dizer o que quiser, ou de postar o textão que eu quiser nas minhas redes sociais, eu estou pensando nos meus irmãos? Eu me preocupo se eu vou magoar ou não quem pensa diferente de mim, ou quem não pensa exatamente igual a mim? Eu estou pensando nos novos e fracos na fé, quando eu digo e escrevo o que eu quero? Que liberdade é essa? Que direito é esse, afinal? É por isso que Paulo continua dizendo no versículo 14... Toda a lei se resume num só mandamento. Que mandamento é esse? Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. O apóstolo Paulo percebe a divisão que está acontecendo ali na igreja da Galácia, provocada pela chegada dessa nova doutrina, pela chegada desse novo conceito, desse novo evangelho. E Paulo não está aqui só preocupado em ganhar a disputa com os judaizantes. Paulo está preocupado também e principalmente, Paulo está preocupado com os irmãos. Paulo está preocupado com a igreja. Paulo está preocupado com a comunhão com os irmãos. Paulo está preocupado com seus filhos na fé. E ao mesmo tempo que ele é irônico nesse texto, né, mostrando como seria ridículo irmãos na fé, né, devorando uns aos outros, ele também quer expressar o horror que ele está sentindo com aquela situação. Em pensar que os irmãos que se deveriam amar e se respeitar estavam cravando as suas garras uns nos outros, por causa de uma divergência, mesmo que seja uma divergência doutrinária. O Donald Guthrie, ele diz outra coisa bem interessante aqui. O apóstolo pensa numa alcateia de animais selvagens, precipitando-se cada um contra a garganta do outro. É uma representação viva não só da desordem total, como também da mútua destruição. É como a gente assistir, vocês já assistiram aqueles documentários de vida animal, né, na TV ou na internet, que tem um leão perseguindo uma gazela, e aí a gazela corre, o leão vem correndo atrás, aí a gazela, né, corta para um lado, corta para o outro, até que chega num determinado momento, o leão, muito provavelmente a leoa, né, dizem que é a leoa que caça, né, o leão fica só em casa de boa, né, aprendam, irmãs, com as leoas, né? Chega num determinado momento que o leão alcança a gazela, morde o pescoço da gazela, derruba a gazela no chão e começa a devorar a gazela. Alguém já viu algum vídeo assim, algum documentário assim aqui? Pois é. O que você precisa considerar aqui nesse exemplo de Paulo é que tanto o leão quanto a gazela são membros da mesma igreja. É isso que Paulo está dizendo aqui. Lowell Bailey, que é o autor desse livro que eu mostrei para vocês, ele diz o seguinte:
Morder e devorar são atividades próprias das feras, deixando de agir como seres humanos e muito menos como cristãos. Ou seja, agindo de maneira animalesca e irracional, faltando com respeito e com amor com seu irmão, aquele que ele deveria primeiro amar e respeitar. Mas o que levaria um cristão a agir assim, meus irmãos? O que levaria um cristão a morder e devorar o seu próprio irmão? O apóstolo Paulo explica, olhe lá para o versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, 2 pontos: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Por que cristãos mordem e devoram uns aos outros? Cristãos mordem e devoram uns aos outros quando a sua prioridade é ele mesmo. Quando é a sua vontade que deve ser feita. Quando é a sua ideologia que deve predominar e ser acatada por todos os demais. Quando é a sua maneira de interpretar o texto bíblico que é a correta. Quando é a sua vontade que deve ser atendida. Samuel Engel, ele diz uma coisa muito interessante sobre esse assunto, e ele diz o seguinte: os conflitos na igreja da Galácia refletem a concupiscência ou a vontade, da carne, expressa em comportamentos pecaminosos. A vontade da carne, meus irmãos, se opõe à vontade do Espírito, porque a vontade da carne vive para satisfazer os desejos pessoais. E quem faz a vontade da carne, ele não é governado pelo grande eu sou. O Deus dele não é o grande eu sou. O Deus de quem é governado pela vontade da carne é o grande eu mesmo. É óbvio que pessoas assim não vão se preocupar se eu vou magoar o meu irmão, se eu vou ferir o meu irmão, porque eu vivo para satisfazer a mim mesmo, eu sou o Deus de mim mesmo. Gordon Fee, outro teólogo que nos deixou há pouco tempo, e eu recomendo que você leia Gordon Fee, é muito edificante, ele diz o seguinte: observe que 8 das 15 obras da carne são pecados de discórdia. E eu aqui vou discordar um pouquinho de Gordon Fee. Eu acho que todos os pecados ali geram discórdia. Todos os pecados ali são contra os relacionamentos. Todos. Por isso o apóstolo faz uma grave advertência no final do versículo, que pouca gente observa, pouca gente percebe, talvez muita gente aqui não se percebeu dessa advertência. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quem morde e devora o seu irmão não herdará o reino de Deus. Como é que a gente pode aplicar os ensinamentos desse texto que a gente acabou de ler, e não só desse texto, como toda a carta aos Gálatas? Primeira coisa que eu quero aplicar aqui é a seguinte: antes que alguém ache que eu estou pregando que a gente deve simplesmente fechar os olhos para o erro, que a gente simplesmente deve ignorar as coisas erradas para manter a paz da igreja, deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo não precisou renunciar ao que ele acreditava e ser condescendente com o erro a fim de buscar a conciliação da igreja. Ele não precisou fazer isso. E a carta aos Gálatas é uma prova disso. Que ele fala e fala muito a respeito do que é verdade. Ele não fica passando pano quente em nada. Em sua carta aos Gálatas, ele defende o evangelho verdadeiro, com muita energia, e às vezes transparecendo até certa irritação. Mas, como ele mesmo ensina na carta aos Gálatas,
no texto que a gente acabou de ler, eu não preciso ferir e destruir meus irmãos para que o meu argumento seja aceito, como faziam os próprios judaizantes ali naquela situação. Pelo contrário, meus irmãos, nós somos desafiados a amar meu irmão, mesmo quando eu não concordo com ele, mesmo quando ele não concorda comigo. Everett Harrison, ele descreve que discussão sem amor resulta em conflito contínuo. E eu posso acrescentar aqui dizendo o seguinte, meus irmãos, que amando o meu irmão, eu respeito o meu irmão. E porque eu amo e respeito o meu irmão, eu posso ouvir o que ele tem a me dizer, sem precisar brigar com ele. E posso até me perguntar, com humildade, se que o que ele está dizendo não tem alguma coisa que faz realmente sentido. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ninguém está tão errado, que não tenha pelo menos alguma coisinha ali que possa servir. E ninguém, além de Deus, ninguém está tão certo, que não tenha que repensar alguma coisa. Então, respeitar e dialogar, meu irmão, é essencial. Paulo foi exemplo disso. Paulo defendeu com energia a sua posição, mas em nenhum momento, Paulo deixou de amar e de respeitar. Segunda coisa que nós podemos aprender com essa pregação de hoje, com essa mensagem de hoje. Como eu já disse em outras ocasiões, e quem já me ouviu pregar talvez se lembre disso, Deus em sua genialidade criou a igreja e, como Ele é dono de todo o conhecimento e toda a sabedoria, seria muito pobre, seria muito limitado da parte de Deus se Ele criasse uma igreja que todo mundo fosse igualzinho. Sabe, uniformidade, todo mundo é igual, todo mundo pensa igual, todo mundo tem a mesma opinião, todo mundo tem os mesmos gostos e preferências. Isso seria muito limitado pensando em Deus. Por isso que Deus, na sua genialidade, Ele cria algo muito melhor que a uniformidade. Deus cria algo chamado de unidade na diversidade. Aquilo que é uniforme é sempre mecânico, é sempre impessoal, mas a unidade da diversidade é algo relacional. E para eu poder viver nessa unidade na diversidade, eu preciso amar o meu irmão. Eu preciso respeitar o meu irmão. Eu preciso querer caminhar junto com ele, apesar das diferenças. E Paulo acreditava que se os irmãos da igreja da Galácia se amassem, eles iriam se respeitar. E se respeitando mutuamente, eles poderiam divergir, sem precisar brigar. Eles poderiam dialogar sem se impor. E esse desafio continua para hoje entre nós. De podemos conversar, divergir, mas continuar amando. E finalmente, em terceiro lugar, é preciso também perceber que há coisas e coisas em se tratando de opinião. Deixa eu explicar um pouco para você o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, eu como cristão, eu jamais posso ensinar que Jesus Cristo não é Deus. Se alguém ensinar para você que Jesus Cristo não é Deus, se alguém chegar na sua porta no domingo de manhã, batendo palma, perguntando para você, você sabe que o nome de Deus é Jeová? Tá bom? Quero falar de ninguém especificamente aqui hoje, tá? Tá bom? Não vou ficar falando dos testemunhos de Jeová porque não é da minha conta. Mas se alguém chegar e dizer para você, Jesus Cristo não é Deus, não é cristão, esse camarada não é cristão. Porque isso é um dogma. Isso é alicerce da nossa fé. Se alguém chegar para você e dizer, como os judaizantes estavam dizendo lá aos Gálatas, olha, o que Cristo fez na cruz não foi suficiente para salvar vocês. Vocês precisam também se tornar judeus. Não posso ensinar isso, porque se eu ensinar isso, eu não sou cristão. Mas o problema, meus irmãos, é que normalmente, via de regra, essas dissensões não acontecem por causa desses dogmas da igreja. Normalmente essas dissensões, eles acontecem porque nós divergimos em coisas segunda, terceira, quarta, quinta categoria lá das ordens de prioridade. Nós divergimos sobre coisas que estão longe da dogmática, longe, muito longe. John Stott, nós passamos o ano passado todo lendo John Stott. John Stott diz algo bem interessante.
ele faz uma conclusão sobre a igreja, ele diz: nós não somos unidos. Nós nos separamos uns dos outros por assuntos pouco importantes. Algumas das questões que nos dividem são teológicas, outras temperamentais. E eu posso completar o que John Stott diz aqui, dizendo o seguinte, meus irmãos, que outras questões, muitas outras questões que os cristãos defendem com tanta energia, eu gostaria muito que eles defendessem essas questões, defendessem o Evangelho como defendem essas questões. Muitas dessas questões que nós defendemos com tanto afinco, não tem nem a ver com o Evangelho, tem nada a ver nem com a Bíblia. Isso acontece com muita frequência. Nesse sentido, o próprio John Stott, ele traz 2 conselhos que eu queria trazer para vocês aqui, 2 conselhos do John Stott. E o primeiro é o seguinte: procuraremos não pressionar dogmaticamente a consciência de outros crentes, mas tratar a cada um com liberdade, em amor e respeito mútuo. Amém? Amém. E um segundo ensinamento de John Stott, esse ainda muito mais importante e conhecido de muitos inclusive, ele diz: em coisas essenciais, o quê? Unidade. Nas não essenciais, o quê, meus irmãos? Liberdade. E em todas as coisas, caridade. Ou seja, nas coisas essenciais, olha, Jesus Cristo é Deus, Ele estava desde a eternidade com Deus, tudo que foi feito por Ele, sem Ele nada que foi feito se fez, não é isso que diz o apóstolo São João? Ele veio em carne, habitou entre nós em carne, morreu na cruz de verdade, não foi uma cena. Ele morreu, Ele sofreu por nós, ao terceiro dia Ele ressuscita, e Ele é assunto aos céus, e hoje Ele está sentado à direita de Deus, o Pai, e um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja, para que possamos passar a eternidade com Ele. Essas coisas, meus irmãos, todos nós aqui precisamos crer, não tem negócio. Tá? Isso nós precisamos crer, ponto. É dogma. Então, nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, que não essenciais? Se tem uma coisa que me deixa irritado, eu já lido melhor com isso, tá, gente? Graças a Deus, hoje eu já lido melhor com isso. Mas isso me irrita. Ainda um pouquinho. É quando alguém me pergunta: e aí os menonitas, são arminianos ou são calvinistas? Aí sobe assim, um calor assim, sabe? Aí depois de respirar e contar até Deus, faz: os irmãos menonitas são cristãos. Ah, mas vocês acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre? Ou se todos, ou se alguém desistir do Evangelho, abandonar o Evangelho, pode perder a salvação? Eu falei: meu irmão, olha, o que vai ter de calvinista e arminiano se encontrando no céu e ficando envergonhado, vai ser um negócio incrível, viu, gente? O cara: meu Deus, esse camarada está aqui. Pois é. Ah, mas os dons do Espírito Santo são para hoje, nós precisamos falar em língua e profetizar e etc. Aí o outro irmão falou: não, os dons ficaram lá na igreja no passado. Irmão, a gente não precisa se dividir por cá dessas coisas, não. Irmãozinho quer orar e falar em línguas, ora e fala em línguas lá na casa dele. Qual que é o problema? No grupo familiar? Tem problema? Tem. Não deixa de ser meu irmão. E a gente às vezes é muito hipócrita, né? Chega no irmãozinho que é de outra, que tem uma outra confissão de fé, que, né? Ah, meu irmão, e abraça o irmão e tal, e por trás, né? Esse irmãozinho é pentecostal. Ainda fala esse irmãozinho, né? Engraçado, né? Esse irmãozinho é pentecostal. Nas não essenciais, meu irmão, liberdade, respeito. Mas em todas as coisas, meus irmãos, em todas as coisas o quê? Caridade, amor, respeito, todas as coisas. É isso que nós precisamos aprender. Quero concluir essa mensagem, quero até convidar já o louvor, se quiser subir, se colocar no seu lugar, porque a gente vai encerrar o culto daqui a pouquinho com louvor. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Se eu puder resumir essa pregação de hoje, essa longa pregação de hoje, se eu puder resumir essa pregação em uma frase apenas, eu resumiria essa pregação da seguinte forma: respeitem uns aos outros em amor, ou respeitem uns aos outros no amor de Cristo. Amém?
É isso que Paulo ensina aos irmãos da Galácia. Não se mordam e se devorem uns aos outros, ou seja, não faltem com respeito uns com os outros, mas se amem, sirvam uns aos outros. E aí fazendo a minha versão daquele comercial do banco que a gente viu no começo da mensagem, eu poderia dizer respeito, 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 respeito. E as outras palavras como amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se não tiver respeito pelo meu irmão, essas palavras não fazem sentido nenhum. Amém? Vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor?
a voz de Deus. Qual que é a marca do cristão? O amor de Deus derramado pelo Espírito Santo de Deus. Não é paixão, mas o amor de Deus dentro dos nossos corações. Que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus, o refúgio, a proteção, a graça esteja com todo o povo de Deus que amam e obedecem à palavra de Deus. Amém. Um feliz domingo, abrace o seu irmão que está do lado, desejo um domingo abençoado, em nome de Jesus. Deus abençoe todos. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés.